A campanha pela criação do Parque Indígena do Xingu é um dos temas do romance Quarupi, de Antônio Calado, lançado em 1967, 6 anos depois da fundação do parque. Um dos personagens é um indigenista que sonha com uma gigantesca reserva no centro do país. A certa altura, ele mostra num mapa o território que devia ser cercado. Outro personagem pergunta: com arame farpado? Ele responde: eletrificado, contra o Brasil. Nas conversas que a gente teve para o podcast, em várias ocasiões os entrevistados descreveram o território indígena do Xingu em termos parecidos, como uma ilha verde, cercada de ameaças por todos os lados. O parque virou uma ilha, né? Você tem cicatrizes enormes em todo o território do Xingu. Como se fosse quase que um arranjo florestal, numa paisagem deserta. Para entender como a situação no Xingu chegou a esse ponto, e o impacto disso para os povos locais, a gente vai contar aqui um pouco da história desse território. Uma história que vem desde a ocupação milenar pelos indígenas, até os encontros e os embates com um país que há séculos avança em direção às terras deles. Eu sou Guilherme Freitas e você está ouvindo Xingu, Terra Marcada. Episódio 2, A Ilha. Eu sou Carlos Fausto, professor de Antropologia do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. André Vilas Boas, 42 anos, trabalho com populações tradicionais indígenas na Amazônia e atualmente sou do Conselho Diretor do Instituto Socioambiental. Eu sou Ailton Krenak, estou falando com vocês daqui da aldeia do povo Krenak, na margem esquerda do Rio Doce. Meu nome é Megaron de Carramai, sou da etnia Caiapó, da terra indígena Capô do Jarina. A região do Rio Xingu, onde hoje fica o estado do Mato Grosso, tem uma história que começa muito antes da história do Brasil. Durante séculos se desenvolveu ali um sistema social altamente sofisticado. Com o início da colonização, ele virou um refúgio para populações indígenas que escapavam em direção ao interior. Essa história começa provavelmente no início da Era Cristã, quando chega uma população colonizadora da região, provavelmente da família linguística Arawak. Já naquela época, aparecem essas estruturas de aldeias circulares, com as casas em torno de um anel, com uma praça central. Eu conversei sobre isso com o antropólogo Carlos Fausto, professor do Museu Nacional da UFRJ. Desde os anos 80, ele trabalha com os povos do Alto Xingu, principalmente os Cuicuro. E o que a gente observa é que essa população que chega, num certo momento, entra num crescimento incrível demográfico. A partir do século XIII até do século XVI, XVII, você tem o auge desse sistema xinguano. Aldeias imensas, muitas aldeias fortificadas, estradas, uma série de elementos que nos mostram que, do ponto de vista do seu tamanho e de sua pujança demográfica, aquilo ali era verdadeiramente um sistema indígena monumental. Esse sistema entra em crise, provavelmente pela chegada de doenças infecto-contagiosas, provavelmente varíola e sarampo, no processo de colonização. Isso antes dos brancos provavelmente chegarem na região, isso através do contágio, né, que vai ocorrendo através dos povos. E, a partir do século XVIII, você começa a ter entrada de vários grupos também, fugindo da compressão colonial e que vão ingressar nesse sistema que vai se tornar o sistema xinguano. Ele tem vários povos que falam línguas diferentes, têm origens diferentes, mas vivem pacificamente no mesmo sistema social. No século XVIII, houve uma corrida do ouro na região do atual Mato Grosso. Bandeirantes invadiam aldeias para escravizar indígenas. O primeiro encontro pacífico dos povos xinguanos com brancos foi na década de 1880, quando o antropólogo alemão Karl von den Steinen visitou a região. Mas a memória da violência não tinha se apagado. Quando chega o Karl von den Steinen, os Cuicuro o consideram como sendo o primeiro dos brancos a chegar em paz. Provavelmente, depois da descoberta das minas de ouro na região de Cuiabá, etc. e tal, houve entradas no Xingu e
rapto, sequestro, tomada de escravos. Escravização de indígenas para trabalharem nessas minas de ouro. E há várias histórias orais sobre esses ataques ocorridos na época. Depois você tem um intervalo, porque cai em declínio a produção de minerais naquela região, e eles ficam novamente isolados dos brancos, até que chega Carl von der Stein. Os Kuikuro, em particular, né, que é um povo de língua caribe ali do Xingu, com o qual a gente trabalha, eles atribuem esse pacifismo do von der Stein ao seu grande chefe dos Kuikuro, Kujaitsi, que foi levado pelos escravizadores de indígenas, e dizem ele ensinou aos brancos como viver em paz. E por isso que esse Carl von der Stein ele chegou aqui em paz. Ele aprendeu a se comportar de maneira adequada. Depois começam as expedições do pessoal do SPI, comandados pelo Rondon. O Serviço de Proteção ao Índio, fundado em 1910, inaugurou uma nova fase nas relações do Estado com os povos indígenas. O primeiro diretor do SPI foi Cândido Rondon, um engenheiro militar que, desde a virada do século XX, tinha se destacado abrindo estradas e linhas telegráficas por todo o centro-oeste e o norte do país. Muitas vezes essas expedições entravam em territórios indígenas, e a ordem de Rondon era não usar violência. Ele dizia: morrer se for preciso, matar nunca. Seguindo essa filosofia, o SPI fez várias incursões ao Xingu a partir dos anos 20. Rumamos agora para as terras onde nasce o grande Xingu. É no planalto do Brasil Central que corre o lendário rio Culuene, o grande formador do Xingu, percorrido em 1889 pelo sábio alemão von Stein, etnólogo que estudou detalhadamente aquela região. A região menos conhecida do mundo. Em 1944, uma equipe do SPI aqui chegou com pleno êxito. 2 anos depois, chegaram os expedicionários do Roncador Xingu, vindo dos contrafortes da Serra do Roncador, na margem esquerda deste grande rio. A expedição Roncador Xingu foi fundada em 1943, no governo de Getúlio Vargas. Era parte de um projeto conhecido como Marcha para o Oeste, que envolvia também a Fundação Brasil Central, criada no mesmo ano. O plano de Vargas era ocupar o interior do Brasil. A expedição abria caminho para novas cidades e rotas de transporte, construindo estradas, pontes, pistas de pouso e bases de rádio. É aí que entram em cena 3 personagens decisivos para a história do Parque Indígena do Xingu: os irmãos Orlando, Cláudio e Leonardo Vilas Boas. Eles eram jovens na casa dos 20 anos, de uma família de classe média de São Paulo, quando ouviram falar da expedição Roncador Xingu. E decidiram se alistar, pela aventura. Mas foram rejeitados. Então voltaram, em 1945, disfarçados de sertanejos. E dessa vez foram aceitos como peões. Ô Cláudio, de onde surgiu em vocês esse espírito missionário assim de vir para a selva? Como é que isso nasceu? Numa entrevista de 1968, gravada dentro do parque, o Cláudio e o Orlando explicaram essa decisão. Eu não acredito que tenha surgido em nós um espírito missionário. Nós, então, é claro que, como funcionário da Fundação Brasil Central... Vocês já eram funcionários da Fundação Brasil Central? A Fundação Brasil Central, nós, quando viemos para a Fundação Brasil Central, nós já trabalhávamos em São Paulo. Cada um numa função. Em que vocês trabalhavam? Eu trabalhava na companhia telefônica, eu trabalhava na companhia na Standeró. E o Leonardo trabalhava numa companhia importadora. Por que vocês resolveram sair da cidade grande? Cansado da cidade grande, cansado da rotina, do serviço de escritório, cansado da... Vocês 3 juntos? Nós morávamos em São Paulo há muitos anos, mas tínhamos tipicamente formação de interior. São Paulo estava nos cansando e nós resolvemos então sair para o interior do Brasil. E era a primeira vez que vocês iam enfrentar? Assim? Não, eu pergunto, de onde nasceu esse desejo, essa vontade de vir para a selva? Assim? Não, nós não viemos para o interior, nós viemos para o Araguaia. E nunca mais largaram? Não. Aos poucos, os Vilas Boas foram assumindo a liderança da expedição. Ela partiu de Uberlândia, em Minas Gerais, e percorreu 900 quilômetros em estradas de terra até o rio Araguaia, em Goiás. Dali para frente, era território indígena. Nas terras dos Chavantes, conhecidos pela resistência a forasteiros, o governo ofereceu apoio da Polícia Militar de Goiás para abrir caminho. Mas Rondon, fiel ao seu lema, não permitiu. Na expedição,
os Vilas Boas aderiram a essa filosofia de respeito aos indígenas. Eles eram pessoas bem formadas aqui de São Paulo, com um senso exploratório, aventureiro muito forte, com vontade de se aproximar dessa situação, desse Brasil desconhecido, de populações isoladas, né? Esse é o indigenista André Vilas Boas, secretário executivo do Instituto Socioambiental, uma das ONGs mais atuantes junto aos povos indígenas no Brasil. O André não é parente do Orlando e do Cláudio, mas chegou a conviver com eles quando começou a trabalhar no Xingu nos anos 80. Foi esse movimento que fez com que eles entrassem como peões, né, na expedição Brasil Central, mas logo eles foram mostrando as suas habilidades e orientando a maneira de contato dessa expedição com as populações indígenas. E chegaram no Parque do Xingu, nessa região que é um mosaico, né, de culturas, povos de línguas diferentes, que compartilham padrões culturais e casamentos cruzados há milhares de anos. Uma região muito rica do ponto de vista socioambiental. E eles ficaram absolutamente encantados com essa situação e tomaram para si essa missão de proteger aquela região, né, de diferentes segmentos, que envolvia sobretudo a academia e também uma parcela da aeronáutica, né, na defesa da criação de um parque para proteger essas populações. A ideia do parque começou a tomar forma quando a expedição chegou ao Alto Xingu, em 1946. No diário de viagem, Orlando e Cláudio definem a região como um segundo país, no coração do Brasil. O índio vive no estado de equilíbrio perfeito, social e economicamente falando. Não existe uma autoridade física dentro da aldeia. Ninguém que tenha a autoridade de mandar ou desmandar sobre quem quer que seja. O que existem são chefes culturais, chefes de grupo, homens que representam a vida espiritual da aldeia. Nós, a nossa sociedade, não podemos viver sem chefe. Desde o guarda noturno ao delegado, ao presidente e a essa série de coisas. Então nós, os primeiros colonistas, não podíamos conceber que existisse uma sociedade sem autoridade. Na mesma entrevista de 68, Orlando descreveu seu deslumbramento com uma das principais festas do Alto Xingu, o Quarupi, que é um ritual de celebração dos mortos. O Quarupi, o índio que está sentado, é um índio de linhagem. O índio que está lutando é um índio comum. É um índio que foi criado. Quando os índios foram criados, eles foram criados de toros de madeira. E o herói da criação chamava-se Maivocini. Então ele plantou numa praia 12 toros de madeira. Em torno desses toros de madeira, na frente de cada um, ele fez um fogo. Ele cantou durante a noite toda. Quando chegou de manhã, surgiu o sol. O calor do sol fez com que esses toros de madeira se transformassem em gente. Isso é uma crença de todas as tribos? Toda a tribo xinguana. Então, esses foram os índios privilegiados, os índios de estirpe, os índios de linhagem. Nessa hora, os peixes saltaram do rio e as onças vieram da mata e na praia, na frente dos Quarupi, quer dizer, daquilo que estava exposto ao sol, começaram a lutar. E durante a luta, Maivocini foi transformando eles em índios, são os índios comuns. Toros de madeira? Não, os toros de madeira permaneceram criados, mas permaneceram criados. As onças e os peixes? As onças e os peixes vieram lutar em frente ao Guarupi. Aos toros de madeira? Em frente aos toros de madeira. E Maivocini foi transformando-os em gente. Então são os índios. E são os índios comuns. De maneira que quando existe o Quarupi, que é uma representação da lenda da criação, os toros de madeira representam os índios de linhagem. Então, aqueles que são das famílias de linhagem ficam sentados. E todos aqueles que saltam para frente desse e começam a lutar são os índios comuns. Eles encontram lá uma população que tem uma tradição enorme de hospitalidade, porque eles recebem um aos outros. Tem um sistema multiétnico e multilinguístico pacífico, significa que as pessoas transitam entre aldeias, são recebidas, então uma etiqueta muito sofisticada. E eles foram muito bem recebidos nesse contexto, e eles também se comportaram adequadamente. Os xinguanos se queixam de algumas coisas, do tipo que o Nilo Veloso matou um veado e cortou o animal dentro de uma casa do chefe.
E os xinguanos, eles não comem carne de mamíferos e eles associam o sangue à violência, uma série de outros elementos, mas eles o veem como assim, bom, eles não sabem, a gente vai ter que ensiná-los. Apesar de todo o poder tecnológico e dos brancos, os xinguanos sempre tiveram certeza que o modo de vida deles é melhor do que o nosso. E é por isso que até hoje você não tem processos importantes de evangelização lá dentro. Eles não estão dispostos a abandonar a cultura deles. Essa vivência muito forte, muito íntima, muito respeitosa no campo do parentesco e dos habitantes de uma mesma aldeia em particular, mas, sobretudo, há um sistema ritual, eles não vão chamar de ritual, eles chamam de festa, essa experiência desde criança, que é corporal, sensorial, são os cheiros, são os sons, etc. e tal, as cores. Isso faz com que o teu corpo, digamos, tenha como vício viver feliz em festa com seus parentes. Eu, pessoalmente, acho um modo de vida incrível. A hospitalidade xinguana foi importante para a campanha em defesa do parque. Nos anos 40 e 50, estiveram no Xingu muitos jornalistas, como Antônio Calado e Jorge Ferreira, fotógrafos, como Jean Manzon, José Medeiros e Henri Ballot, e até escritores estrangeiros, como Elizabeth Bishop e Aldous Huxley. Com isso, os Vilas Boas buscavam reforçar na opinião pública a imagem do Xingu como uma região singular, que precisava ser preservada. Cláudio e Orlando explicaram essa ideia na entrevista de 68. Eu tenho a impressão que o comportamento mais justo com relação ao índio é isolá-lo da civilização. Claro que a civilização, quando avança para o interior, é sua frente pioneira. E essa sempre não representa a civilização de uma maneira completa. Esse tipo de gente que vai até o índio só pode criar problema para o índio. Então, a melhor política, vamos dizer assim, a filosofia de proteção ao índio, a mais exata, a coisa mais correta, seria isolar o índio. Então, essa ideia de criar áreas de reserva, eu tenho a impressão que é a solução para o problema do índio no Brasil. Reservas para que eles vivam, então, dentro dos seus padrões culturais, dos seus valores e tudo mais. E a civilização, então, dentro até eles, chega, quando já eles isolados e garantidos, mais lentamente. Então o índio vai aceitando a civilização espontaneamente. E, claro, que vão se entrosando no nosso mundo. É duro, mas é uma verdade, nós temos que confessar que não há lugar para o índio na nossa sociedade. Os etnólogos modernos, os antropólogos modernos, não consideram o índio mais hoje um povo de cultura primitiva. O índio hoje é um povo de cultura paralela. E não se salta de uma cultura para outra sem que nessa transição se percam todas as características culturais, todas as características econômicas e toda a estrutura tribal. Então é por isso que nós defendemos a política da preservação do índio no estado de cultura pura. Um exemplo é fácil. Vamos ver, por exemplo, no estado privilegiado economicamente como o estado de São Paulo. Há 400 anos, os índios de Itanhaém, os índios do litoral paulista, estão em contato com a economia paulista. Depois de 400 anos, qual a posição desses índios? São marginais da nossa sociedade, são os marginais da nossa economia. Em paralelo à campanha pública pelo parque, corria a articulação política nos bastidores. O projeto de demarcação começou a circular no segundo governo Vargas, em 1952. Teve apoio do Marechal Rondon, do antropólogo Darcy Ribeiro, que trabalhava no SPI, do médico Noel Núteus, parceiro dos Vilas Boas na expedição, e de muitos outros. Quase uma década se passou até o projeto ser enfim assinado pelo presidente Jânio Quadros, em 1961. Naquele mesmo ano, Leonardo, o mais novo dos Vilas Boas, morreu. A principal base do Alto Xingu ganhou o nome de Posto Leonardo. O parque foi a primeira grande terra indígena demarcada pelo governo federal no Brasil. Até existiam pequenas reservas, mas nada na escala do Xingu. A criação do Parque do Xingu seria uma oportunidade de integrar modos de vida, ecologia, território
numa perspectiva futurista. Um dia alguém ia ver aquilo. Eu conversei com o ambientalista e escritor Ailton Krenak sobre o que isso significou para os povos indígenas naquele momento. É um sonho que inspirou a luta dos irmãos Vilas Boas, do Darcy Ribeiro e de um punhado de brasileiros que, à época deles, se entusiasmaram com essa ideia, num tempo em que o Brasil também estava avançando sobre o Cerrado e inaugurando aquele traçado de Brasília. Quer dizer, eles sabiam que a maquinaria do progresso estava indo para o oeste, e que essa marcha para o oeste ela era uma profecia celestina, tipo assim, isso vai acontecer. E o parque foi também uma vitória das lideranças xinguanas e da diplomacia indígena. Nós não podemos subestimar de jeito nenhum a sabedoria, a inteligência que aquelas lideranças daquele tempo tiveram na relação deles com o governo, né? Porque não havia um conjunto de leis e de regulamentos que obrigavam o Estado a fazer aquela ação. Eles não estavam interpelando o Estado no tribunal, eles estavam fazendo diplomacia. Foi isso que talvez, até o final da década de 80, sustentou a manutenção daquele território e uma política também do governo brasileiro que se obrigava a assistir aquelas comunidades, a proteger aquele território. Vamos dizer que essa proteção ela estava implícita no ato de criação do parque. Proteger aquelas fronteiras, não deixar o avanço do agronegócio, da pecuária, chegar em cima daqueles territórios, como veio a acontecer depois da década de 90, quando a gente já tinha outro contexto político, econômico, né? A modernização daquela região do país. Essa diplomacia indígena esteve em ação desde a chegada dos Vilas Boas ao Xingu. Nos diários deles, há vários momentos em que as lideranças dos povos xinguanos vão ao acampamento da expedição para conversar, orientar, negociar serviços e tratamentos de saúde. A diplomacia indígena também foi essencial no contato com outros povos da região que foram incluídos no território do parque. Naquele tempo nós não sabíamos de nada, que Orlando e o governo estavam criando um parque, né? Megaron Chucarramãe conheceu os Vilas Boas nos anos 60, quando eles chegaram às terras dos Caiapós, ao norte do parque. Lá vivia um líder que se tornaria protagonista das lutas indígenas nas décadas seguintes, Raoni Metuktiri. Megaron é sobrinho do Raoni. Fui na minha aldeia, fui com ele trabalhar no posto Leonardo. Comecei a aprender português, aprendi a trabalhar. Foi aí que eu fiquei sabendo que foram criados esse Parque Nacional do Xingu, né? Para nós indígenas, tanto pessoal do Alto Xingu, do Baixo Xingu e até nós, né? Acho que em 62, 63, Orlando pediu para que o meu povo viesse para dentro do parque. Aí o meu povo deixou a terra dele no Capodio, né? Capodinólia, para vir ficar dentro do parque. Em setembro de 64, Orlando fez contato com o Ticão. No outro ano, em 65, ele foi com a equipe dele lá para a aldeia dos Ticão. E aí ele me convidou para ir, né? Lá eu comecei a conhecer outros indígenas, né? Aqui no posto Leonardo eu comecei a conhecer outros indígenas. Eu não conhecia, nós não conhecíamos eles. Então comecei a fazer contato com os indígenas do Alto Xingu, com o Ticão. 2 décadas depois, Megaron se tornaria o primeiro indígena nomeado diretor do Parque do Xingu. A gente vai contar melhor essa história no episódio 4. Todo indígena tinha uma cultura, tinha um costume diferente do homem branco, né? Foi aí que eles pensaram de criar uma área que eles chamam de Parque Nacional do Xingu, né? Para preservar os costumes, a vida, a terra, desses índios que eram inocentes na época, né? Que o homem branco vinha ocupando terra de todo jeito, né? Até hoje tem ameaça de invasão, de ameaça de todo jeito, né? Um dos motivos para essas ameaças existirem até hoje é que o parque, criado em 1961, era muito menor que o previsto no projeto original. Hoje,
O território indígena do Xingu, que abrange o parque e 3 terras indígenas adjacentes, tem 2.800.000 hectares. Ele era para ser um parque muito maior, quase 5 vezes maior do que ele é hoje. Ele ia abranger outros povos que acabaram sendo trazidos para dentro do parque, mas que moravam fora. E ele sofreu fortíssima oposição, sobretudo da elite matogrossense na época, né, que tomou atitudes difíceis de serem superadas posteriormente. A área destinada ao parque, ela foi totalmente loteada pelo governo do Mato Grosso. E loteada numa época que não tinha acesso. Então era um loteamento virtual, certo? Para realmente criar uma reserva de valor e colocar na mão de proprietários privados, né, aquilo que se queria destinar para populações indígenas. Eles tentaram, né, criar um território mais abrangente aos povos e respeitasse mais esse distanciamento territorial entre eles, que eram povos diferentes. Politicamente não foi possível, né? Eu acho que o que foi conseguido, apesar de, né, ficar aquém daquilo que seria o ideal para aqueles povos indígenas, foi muito para o contexto regional, de uma visão de que esses povos não pertenciam ao futuro do Brasil, mas ao passado. Enfim, eu acho que é um caso quase único no Brasil de que isso aconteceu, certo? Geralmente, as políticas de proteção chegam depois, não chegam antes, né, do processo de ocupação se dá de forma mais efetiva. Em 61, ficaram de fora do parque as nascentes do rio Xingu e de outros rios, o que deixou todo o ecossistema da região exposto. As consequências disso começaram a aparecer para os povos xinguanos na década de 80, quando cidades e fazendas se aproximaram mais dos limites do parque. De certa maneira, os povos que viveram protegidos por aquela configuração de um vasto território, eles descobriram um Brasil perigoso ao seu entorno. Foi quando as cabeceiras dos rios que abastecem o Xingu passaram a ser percebidas pelos povos, pelas lideranças que vivem lá dentro, como áreas que tinham ficado sem proteção, expostas ao agrotóxico, expostas às madeireiras. Eles começaram a conhecer também a vulnerabilidade. As próprias lideranças de dentro do Xingu atinaram com a ideia de que aquele território não crescia, mas que o povo, a população crescia. Independente da conservação que eles fizessem lá dentro, os seus vizinhos do lado de fora estavam avançando para cima dos rios, da floresta e da vida selvagem lá dentro, porque o parque também, durante muito tempo, ele foi um grande reservatório de vida selvagem, né? Quando eu vi, na década de 90, uma imagem aérea que mostrava o parque como se fosse quase que um arranjo florestal, numa paisagem deserta, aquilo me doeu o coração. Foi uma espécie assim, de despertar de uma imaginação de mundo possível para cair numa terra dura, onde o agronegócio já tinha estrangulado o parque. O parque virou uma ilha, né? Todas as cabeceiras dos principais rios que desagam dentro do Parque do Xingu estão fora. E a ecologia do rio foi mudando rapidamente com o processo de desmatamento. Aquela região, é importante dizer que ela começou como uma região pecuária, mas ela se transformou numa região que é o segundo maior polo produtor de soja do estado do Mato Grosso. Todas, ou quase todas, as fazendas pecuárias foram transformadas em fazendas de soja. Então, houve um processo de conversão bastante acelerado, valorização da terra extremamente rápida e uma disputa imobiliária muito forte. A produção de soja cresce a cada ano. Então, o parque virou uma espécie de ilha, em todos os sentidos, né? O desmatamento, né, ele trouxe, além do assoreamento, os rios e tal, ele trouxe uma mudança climática na região. A região se tornou uma região mais quente, uma região mais seca, e isso trouxe a questão do fogo. Em 2009, né, isso ficou assim bastante evidente de que havia necessidade de se fazer um processo de adaptação desses povos à nova circunstância climática e de ressecamento das florestas, sob pena de que o parque ia arder, né? E tem sido feito um trabalho, não só pelo ISA, mas também pelo próprio IBAMA, né? Prédio de fogo, muito grande no sentido de criar condições
de controle melhor dessas populações, sem que isso necessite alterar o modo, né, e o sistema produtivo deles. Foi a demarcação de território possível àquela época e já foi uma grande vitória, porque até então a ideia do Estado era reservar pequenas áreas para os indígenas, para eles logo, como se dizia na linguagem do STI, serem assimilados ou, mais à frente, aculturados. Eles não protegeram as nascentes dos principais rios da região. Isso é um desastre completo, está tendo assoreamento, está secando. Nossos estudos mostram que esse processo, que é chamado, né, agora em inglês, tipping point, quer dizer, esse ponto de inflexão a partir do qual você não tem volta, está muito próximo nessa região. A temperatura fora do parque, nas plantações de soja, já subiu 2 graus, em média. Você está tendo fogo intenso em todas as épocas do ano. E isso também terá consequências em curto prazo, não só para os indígenas, mas também para as fazendas e as grandes plantações de soja da região, porque vai secar. Dá para reverter? Dá. Mas com essa política, não. O ambiente político do Brasil hoje torna o momento ainda mais delicado para os povos indígenas do Xingu e de todo o país. Um momento de grandes ameaças, né? Porque o Estado brasileiro, mal ou bem, sempre tutelou o direito dos índios, porque são muitos interesses que se conflitam com os interesses dos índios. E quando o governo federal abdica desse papel, simplesmente não tem mais nenhum segmento dentro do governo que, de fato, defenda, né, só ataque, aí realmente a gente está numa situação de extrema vulnerabilidade. Quando você tem políticas que ainda funcionam numa lógica que os índios não têm o direito que eles conquistaram na Constituição, de serem o que são, a diferença deles. De acharem que ainda há as políticas um processo de colonização de ser concluído. Na verdade, querem transformar os índios em proletários, né, e se apropriarem dos seus territórios, das suas riquezas. É um discurso, né, falacioso, né? Os índios têm que ser igual a nós. Qual nós? Nós estamos falando de quem dorme debaixo da ponte ou quem mora no Morumbi. Em qual nós você quer transformar os índios? Então, o Estado brasileiro ele deixou no passado o seu compromisso com a integridade de um território nacional. Nós estamos no corpo a corpo agora com o invasor. O Xingu está no corpo a corpo com o invasor. Mas eu e você também estamos. Nós estamos num corpo a corpo com uma situação de abandono do que é a sociedade brasileira e do que constitui a ideia do Estado brasileiro. A gente não tem a quem recorrer. Então, é uma invocação da nossa capacidade de resistir dentro dos nossos territórios e de não baixar a guarda. O Krenak viu de perto as consequências disso em 2015, quando aconteceu o rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração da Vale e da BHP Billiton em Mariana, Minas Gerais. A lama tóxica devastou o Rio Doce, que passa pelo território do povo Krenak a 400 quilômetros de distância. Ele diz que a situação do Rio Doce serve de alerta para o rio Xingu, que além dos riscos nas nascentes, enfrenta outra grande ameaça. A hidrelétrica de Belo Monte, construída num trecho do Xingu que fica fora do território do parque, na região de Altamira, no Pará. Aquele rio, que é uma bênção do parque, ele é também a circulação do contágio daqui de fora lá para dentro, né? Fazer Belo Monte foi uma incidência direta em cima da vida dos povos indígenas do Xingu. Da mesma maneira que chegou aqui, vai chegar um dia no Xingu, se a gente não mudar o paradigma do progresso, a ideia do desenvolvimento. Porque o próprio mundo que criou aquela ideia de um indigenismo, de um Estado interessado na sua soberania, na proteção da sua riqueza natural, isso aí tudo já se esvaiu. Nós temos o Ministério do Meio Ambiente que bota fogo no Pantanal. Nós temos o IBAMA que incentiva o desmatamento e dissimula os dados sobre a queimada na Amazônia e tenta, de toda maneira, apresentar
um relatório mentiroso sobre o engajamento do Estado brasileiro na proteção da vida, da floresta e dos povos indígenas, né? Vai exigir de todos os povos indígenas muita articulação, muita diplomacia, foi bom se lembrar disso, para a gente poder escapar dessa armadilha. Os irmãos Vilas Boas lutaram contra esse tipo de armadilhas até o final. Cláudio morreu em 1998. Orlando, em 2002. Os povos xinguanos celebraram Orlando com uma homenagem raramente concedida a um branco. Um Quarupi. Chegou a hora da cerimônia. Os índios carregam o Quarupi. Acreditam que junto com ele segue o espírito do cacique branco do Xingu. Começa um longo ritual. Eles vão esculpindo o tronco e transformando na figura simbólica de Orlando. Quando voltam para o centro da aldeia, todos estão em transe profundo. Os índios choram. Eles têm certeza que Orlando voltou e está entre eles. Numa entrevista que o Orlando deu poucos meses antes de morrer, ele resumiu assim a maior lição que aprendeu no Xingu. É preciso que haja uma política séria com relação ao nosso índio. Eram muitos no tempo do descobrimento. São pouquíssimos agora aqueles que sobreviveram ao contato com a sociedade mais forte. É uma pena que isso tenha acontecido. Numa aldeia indígena, a figura principal é o velho e a criança. O velho é o dono da história, a criança a dona do mundo. Coisa formidável, ninguém porfia, ninguém discute. Pensávamos que iam levar alguma coisa nova para ele quando por lá estivemos. E, no entretanto, o que assistimos foi que eles nos deram uma lição fantástica de como se vive em sociedade. 60 anos depois da criação do parque, essa lição de resistência continua a valer, como diz o Megaron. Desde o início, essa ameaça vinha acontecendo, mas sempre apurar e protegeu, fez fiscalização, demarcou e continua fazendo fiscalização para não deixar entrar esses madeireiros, garimpeiros, pescadores e outros invasores que querem invadir o parque e terra indígena Caporijanina. Agora, 60 anos depois, e nós indígenas continuamos sendo indígenas, continuamos com nossa cultura, nossos costumes. Muita coisa mudou. Nós indígenas aqui do Xingu, do Parque do Xingu, da terra indígena Caporijanina, continuamos com nossa cultura, nosso costume. Queremos que seja assim, para não ter problema. Nós queremos viver em paz. Nós, indígenas aqui do Xingu, do Parque do Xingu, da terra indígena Caporijanina, queremos viver em paz. A campanha pela criação do parque teve grande repercussão na imprensa. Que imagens do Xingu os fotógrafos da época levaram para o resto do Brasil? E como isso mudou nos últimos anos, com uma nova geração de cineastas indígenas? Arco e flecha era a nossa arma. Hoje em dia, a nossa arma é audiovisual. Esse é o tema do próximo episódio de Xingu, Terra Marcada. Xingu, Terra Marcada é uma produção da Rádio Batuta, do Instituto Moreira Salles. Concepção, roteiro e apresentação, Guilherme Freitas. Edição e pesquisa, Luísa Silvestrini. Coordenação, Luiz Fernando Viana. Correspondente no Xingu, Kamikiaki Sede e Tacumanco Ikuro. Mixagem e finalização, Cláudio Antônio. Gravação, Felipe de Castro. Identidade visual, Washamani Meinako. Distribuição, Mário Tavares. A trilha sonora é de músicas do disco A Dança dos Sopros, Aerofones Cuicuro do Alto Xingu,
Gravado em 2006, com produção de Carlos Fausto e coordenação musical de Jacalu Cuicuro. O filme do SPI que aparece nesse episódio foi feito em 1946 pelo cinegrafista Nilo Veloso e foi cedido pelo acervo do Museu do Índio, FUNAI. A entrevista com Orlando e o Cláudio Vilas Boas foi feita pelo jornalista Amaral Neto em 1968, no Parque Indígena do Xingu, que está no Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. O registro do Quarupi em homenagem a Orlando é de um Globo Repórter exibido em setembro de 2003 e pertence ao acervo Conteúdo Globo. A entrevista do Orlando foi feita pela CBN em 2002 e foi cedida pelo Centro de Documentação e Pesquisa do Sistema Globo de Rádio. Para saber mais sobre o podcast, você pode visitar nossa página na Rádio Batuta, radiobatuta.com.br. E para conhecer os acervos do Instituto Moreira Salles, acesse ins.com.br.